Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior. Atas das sessões virtuais de 9 a 13 e de 16 a 20 de maio do corrente ano, bem como da sessão extraordinária administrativa do dia 25 de maio deste ano. Todos aprovam? Aprovadas. Registros iniciais. Boas-vindas ao desembargador Ibanez Monteiro, que está participando por via remota, após retornar no período de férias. Julgamentos. Número 1 da pauta, ação rescisória 0808-524. Autor, Nelson Augusto de Moraes, advogado doutor Thales Gomes, réu João Valentim, advogada doutora Sandra Samara, relator desembargador Saraiva Sobrinho, inscrição oral, sustentação oral, doutor Thales. Senhor presidente, o processo está em mesa. Processo em mesa. Doutor Thales, né? Está por videoconferência. Oi, bom Vossa dia. Excelência dispõe, bom dia, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores que compõem essa Corte de Justiça, advogados, colegas advogados e serventuário da Justiça, meu bom dia a todos. Hoje venho ocupar essa tribuna, é importante enfatizar pela primeira vez na trajetória da minha carreira como advogado, hoje representando a parte demandante, o senhor Nelson Augusto de Moraes, nessa presente ação rescisória. Antes de adentrar no mérito da apresentação rescisória, gostaria, se faz necessário, fazer um breve relato desde o surgimento da presente ação originária até a presente ação rescisória. Então, senhoras e senhores desembargadores, o senhor Nelson Augusto de Moraes, no ano de 2013, ajuizou uma ação de uso capião na modalidade ordinária, objetivando adquirir a propriedade de um imóvel localizado no sítio Primavera, na cidade de Governador de Cerrosado, esse medindo 21,35 hectares. Desde janeiro de 1984, já detém a posse mansa, pacífica e contínua desse referido imóvel. Então, como de procedimento de praxe, na ação originária, o senhor Nelson Augusto citou pessoalmente os confinantes e, por edital, os possíveis interessados, desconhecidos e ausentes, né? E bem como também cientificou os representantes da Fazenda Pública, Estado, Município e União, e ainda do representante do Ministério Público. E todos cientificados não demonstraram nenhum interesse na ação de uso capião, sendo apenas o senhor Nelson Augusto surpreendido por um dos seus confinantes ao lado oeste do seu referido imóvel, o senhor João Valentim do Vale Neto, que em sede de contestação alegou inépcia da inicial, afirmando que o requerimento da parte autora se referia às terras de sua propriedade. E na sequência dos fatos, o ora demandado nessa apresentação rescisória, o senhor João Valentim, afirmou ainda que o senhor Nelson Augusto não possuía a totalidade da posse do imóvel, no qual pretendia usucapi, e esbulhou aproximadamente 6 hectares do seu terreno. Ocorre que as provas apresentadas pelo senhor João Valentim para sustentar seus argumentos naquela ação originária, ela diverge totalmente com as provas mostradas na ação originária, bem como na apresentação rescisória. Pois o senhor João Valentim apresentou na ação originária, em sede de contestação, uma escritura pública. E aí eu quero chamar a atenção da Corte para frisar bem essa situação. Ele apresentou uma escritura pública de um imóvel, de um terreno localizado no sítio campestre. E o terreno que o senhor Nelson Augusto de Moraes pretende usucapi é localizado no sítio Primavera. Esses terrenos sendo confinantes ao lado oeste do senhor Nelson Augusto de Moraes. Então, as pretensões de ambas as partes são totalmente divergentes. O senhor João Valentim
apresentou uma escritura pública de 19,2 hectares, um terreno de sua propriedade. E o terreno que o senhor Nelson Augusto pretende usucapiar possui 21,35 hectares, localizado no sítio Primavera, sendo totalmente divergente os terrenos, ambos em discussão. Então, ainda, a parte demandada nessa ação rescisória, insatisfeita com essa ação originária, ajuizou uma ação de reintegração de posse, no qual foi conexa com a ação originária, e o juiz da primeira vara civil da comarca de Mossoró julgou totalmente improcedente a ação de reintegração de posse, pois ele afirmou categoricamente que não vislumbrou nenhuma prova para sustentar a pretensão do ora demandado na posse do imóvel. E no mesmo sentido, o juiz da primeira vara civil da comarca de Mossoró também julgou improcedente o pedido na ação de uso capião na modalidade ordinária, pois ele afirmou que ficou ausente a comprovação do justo título, documento esse que caracteriza um ato translativo, onde ele confere a posse do imóvel. Então, por esse motivo, ele achou que não tinha esse documento que comprovasse a aquisição de forma onerosa desse imóvel. Pois bem, senhoras e senhores desembargadores, se atento aqui à presente ação rescisória, com fulcro no artigo 966, inciso 7 do Código de Processo Civil, resta evidente e julgo também pertinente informar os senhores e as senhoras que compõem essa corte dois pontos que eu julgo pertinentes. O primeiro é o surgimento da prova nova após o trânsito em julgado da presente ação, o trânsito em julgado após a ação originária. Que essas provas do justo título, elencadas pelo juiz da primeira vara civil, que eu considero as escrituras particulares de compra e venda como o comprovante da aquisição de forma onerosa dessas terras, só foi encontrado após o trânsito em julgado da ação originária, aproximadamente 1 ano e alguma coisa após o trânsito em julgado. E essas provas estavam sob a posse da sua falecida esposa, a falecida esposa do ora demandante, né, que fazia vários tratamentos de saúde, tomava medicamentos antidepressivos e, no momento, não se recordava onde estariam essas escrituras particulares de compra e venda desse imóvel. Então, só se pôde fazer uso dessa prova depois do falecimento da esposa do ora demandante. Foi procurar nos seus arquivos lá e encontrou essas provas. E o trânsito já tinha sido transitado em julgado da ação rescisória. Então, foi um dos motivos que levou nós ao ajuizamento da presente ação rescisória. Outro ponto pertinente, onde é necessário expor, é que essas escrituras públicas, escrituras particulares de compra e venda, onde se caracteriza a prova de justo título para aquisição de uso capião na modalidade ordinária, se tivesse sido apresentado no escopo probatório da ação originária, esse resultado teria sido totalmente diferente, conforme deixa claro o juiz ACO no seu dispositivo de sentença. Então, senhoras e senhores, diante de todo o exposto, requer a total procedência da presente ação rescisória em todos os seus termos. Sem mais. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Saraiva. Senhor presidente, tive a oportunidade de liberar a proposta de voto antecipadamente a todos os colegas e encaminhei o voto pela improcedência do pleito, trouxe as razões expostas, inclusive no que disse o juiz de primeiro grau, quando ele destacou que outro requisito que deixou de ser observado é a inexistência de contestação acerca da posse, havendo oposição da parte demandada ao argumento de que o imóvel constitui parte de sua propriedade e é objeto de reintegração de posse. Outro sim, a título de discussão, ainda que se analise a hipótese de uso capião extraordinário, modalidade não pleiteada,
verifica que a parte atora não preenche os requisitos necessários, porquanto também se faz imprescindível a inexistência de oposição de posse. E nessa argumentativa, senhor presidente, o Ministério Público, inclusive, sustentou na parte final, estágio dos autos, que a posse alegada não ocorreu de forma mansa, eis que contestada pela parte, sob o argumento de que o imóvel em discussão constitui parte de sua propriedade, sendo inclusive objeto de ação de reintegração de posse, processo numerital, que conjuntamente com a ação de uso capim ordinário foi decidida improcedente pelo juiz Jacó. Então, com essas razões, senhor presidente, eu mantenho o voto, com todo respeito à sustentação, a quem parabenizo o doutor advogado, pela improcedência da ação rescisória. Pois não. No sistema, 13 votos acompanhando o relator. Independe do benefício da justiça gratuita. E eu não vi aqui, será que não houve isso, desembargador? Porque no caso da improcedência, há perda, né, desse valor. Eu fiz uma condenação aqui no final, né? Não consta no voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência propõe que não, se for a hipótese, não, Vossa Excelência. Não tem. No caso, deve-se decretar a perda desse depósito, né? Em favor da. Podendo demandando o pagamento das custas, na advocacia será fixado em 10%, mas o valor, efetivamente, se houve esse depósito, não, pelo menos a priori, não tenho elementos para responder a Vossa Excelência. Mas poderei examinar e constar no voto, se for o caso. Ok? Posso proclamar? Então, ação julgada improcedente à unanimidade, nos termos do voto do relator. Seguinte, número 2, revisão criminal 0800-298, requerente Josimar Cesário da Costa, advogado, doutor Marcelo Flávio e outros, requerido da Justiça, relator desembargador Ibanez, revisor desembargador Glauber. Está inscrito aqui o doutor Marcelo Flávio. Não vai poder entrar, então, no sistema. É porque é de Pernambuco e não está conseguindo entrar. Desembargador Ibanez, processo em mesa? Ou julga-se mesmo? Processo em mesa, podemos dar sequência. Como eu disse, o ilustre advogado é pernambucano e está sem energia lá, está sem acesso. Né? Então, desembargador Ibanez, que é o relator, tem a palavra. Presidente, adiar. eu voto. Excelente. Ele não está conseguindo, está inscrito a sustentação. Ele entrou em contato e disse, então, ele informou que está sem acesso. Desembargador Ibanez, então, vamos adiar esse julgamento, já que o advogado não está conseguindo acessar. Concorda? De acordo, presidente. A presidência de Vossa Excelência aí, para não integrar a alegação essencialmente de defesa, com o julgamento, a falha é técnica, pode ser de parte do advogado ou do sistema, não sei, mas nós devemos preservar o direito dele de fazer a sustentação oral conforme requereu. Ok, então, julgamento adiado. Número 3, revisão criminal 0808148, requerente Roberto Gomes da Silva, advogada doutora Cátia Lobo Nunes, requerido da Justiça, relator desembargador Cornélio, revisor desembargador Amauri. Presidente, pela ordem, eu peço vista deste processo. Eu acho que a advogada quer fazer a defesa, a sustentação oral, deveria dar a oportunidade dela fazer a sustentação oral. Já que desembargador Gilson pede vista, né? Então, doutora Cátia vai fazer a sustentação. Vossa Excelência dispõe de tem até... um encaminhamento já do voto positivo, presidente. Mas tem um pedido de vista, né? Então, doutora Cátia dispõe de até 15 minutos. Estão me ouvindo?
Sim. Excelentíssimo senhor desembargador Vivaldo Pinheiro, presidente deste egrégio Tribunal do Júri, através de quem saúda a todos os integrantes dessa corte, e dizer do prazer de revê-los novamente depois desse tempo de pandemia. Saúdo dizendo o seguinte: inclinar seu rosto em respeito ao Senhor Deus, nosso Pai, agradecendo o dom da vida e a oportunidade de ver nascer um novo amanhã, é uma dádiva divina. Roberto Gomes da Silva, nos autos da revisão criminal em julgamento, vem perante essa Corte de Justiça apresentar sustentação oral nos seguintes termos. Inicialmente, foi proferida sentença em 10 de fevereiro de 2011, ID 4612665, folha 0458, que diz o seguinte: conclusão pelo exposto. Diante do que foi analisado, concernente ao conjunto probatório, julgo em parte procedente a denúncia para condenar Horácio Dantas de Oliveira, Manuel da Costa Peixoto e João Maria da Costa Peixoto nas penas do artigo 159, parágrafo 1º. Ressaltando que todos estes acusados anteriormente foram absolvidos em sede de revisão criminal, cuja relatoria também foi do desembargador Cornélio. Restou apenas condenado o revisionando a 9 anos e 9 meses de reclusão, estando hoje em regime semiaberto, mas também foi dado perda da função pública em decorrência da sentença condenatória. A condenação se infundou em decorrência da companheira da vítima, senhora Micilene Maria da Costa, responsável por entregar o valor exigido pelos criminosos, alegar que o elemento que teria aparecido para buscar o dinheiro, que estava também de posse do aparelho celular da vítima no momento do pagamento, seria o revisionando. Fato este que não corresponde à verdade, visto que em momento algum este fez contato pessoal com a mesma, muito menos foi preso de posse do celular. Da nulidade do reconhecimento fotográfico. Conforme podemos comprovar, através do depoimento da senhora Micilene Maria da Costa, esposa da vítima, o senhor Essoério Michel Azevedo da Silva, o ato de reconhecimento se deu em desconformidade com o artigo 226 do CPP. E, além disso, podemos provar que a testemunha foi induzida a erro, excelência, pois apenas relatou características físicas genéricas acerca do elemento com quem a mesma teve contato. Ocorre que o procedimento de reconhecimento foi praticado de forma completamente diferente do que estabelece o CPP, conforme consta do depoimento da senhora Micilene Maria da Costa, que afirma em testemunho gravado em CD1 e D4917-360, prestado em audiência na 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal, em 20 de julho, e ela diz o seguinte: aos 3 minutos e 10 segundos e 3 minutos e 30 segundos. Foi assim. Quando eu entreguei, eu não sabia o nome dele, mas foi um promotor de justiça na minha casa e me mostrou as fotos deles e eu reconheci um deles, e foi Roberto Beto Sepacol. Pela estatística que dei, ele falou que era ele, entendeu? Em um inquérito policial 003-05-2006, a mesma testemunha diz o seguinte: que afirma que antes de entregar o dinheiro, percebeu que o rapaz estava armado, pois já estava com a camisa ensacada por dentro do cinto, situação que ela viu como uma possível arma. Que observou ainda que o suspeito era moreno, estatura mediana e calçava uma meia bota de cor preta. Que o rosto do referido era de pele grossa, como alguém que tem problemas de espinhas. Que seguidamente o rapaz se aproximou e disse: fique calma que nada vai acontecer. Passe a encomenda e vai ficar tudo bem, pois seu marido será liberado dentro de 20 minutos. Ocorre que o revisionando não tem a pele do rosto grossa e não tem marcas de espinha, não batendo em momento algum com o suposto reconhecimento feito através de características, excelências. Nota-se que a senhora Micilene Maria da Costa foi induzida a erro a dizer que foi o senhor Roberto Gomes da Silva a pessoa que foi buscar o dinheiro. Trata-se de erro procedimental, claro, em virtude da inobservância do que preceitua o artigo 226 do CPP, comprovado através do seguinte trecho do seu depoimento: 03 minutos, 10 segundos, 3 minutos e 30 segundos. Foi assim: quando eu entreguei, eu não sabia o nome dele, mas foi um promotor de justiça na minha casa e me mostrou as fotos deles e eu reconheci um deles, que foi o Beto Sepacol, pela estatística que dei. Ele falou que era ele, entendeu?
Ora, Excelência, com todo respeito aos nobres representantes do Ministério Público, e a quem eu tenho grande apreço e respeito, e que meu pai fez parte da instituição, o promotor de justiça se afastou completamente da sua função. Deixou de ser um promotor de justiça e passou a ser um promotor que buscava a condenação, o que é deplorável. No dia e horário do fato, o fato teria ocorrido supostamente no dia 18 de junho de 2004, por volta das 5 horas da manhã. Entretanto, Excelência, é humanamente impossível para o revisionado estar no local do crime, porque naquele dia e hora ele se encontrava trabalhando com uma banda de forró na zona oeste de Natal. Ou seja, participando de uma festa chamada do Sabu. E nós trouxemos provas novas, Excelência, que é o depoimento do senhor Francisco Denilson do Nascimento. ID 1108-3352, 02 minutos e 2 segundos, e 02 minutos e 52 segundos, que ele disse que às 21 horas do dia 17, estávamos começando no Petiscão, e no dia 18, a gente, às 4 horas, tinha terminado, e já estava prestando conta até às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, nós estávamos todo mundo juntos, certo? Porque no dia do dia 18, porque no caso ainda demorou um pouquinho, porque ele teve que deixar o pessoal em casa. E no caso, eu fui o último integrante da banda, a ele conduzia a residência. Traz também o seu Francisco Denilson do Nascimento, que diz no ID 1108-3352, 03 minutos e 4 segundos. E 17 segundos, sempre em cima do palco, porque ele geralmente, como ele cuidava do restante da segurança, e fora a parte, ele tinha o respaldo com a banda de estar sempre em cima do palco, não podia se ausentar em momento algum. Traz ainda o senhor Emanuel Messias Rodrigues, que afirma no sentido que o revisionando em nenhum momento se ausentou do palco. ID 1108-3350, 04 minutos e 16 segundos e 4 minutos e 36 segundos. E ele diz assim, não. A gente não deixava nunca ele sair, porque ficava o restante da segurança trabalhando e ele no palco. E ele ficava no palco com um laser, aquele laser que tinha alguma coisa, alguém se excedendo. Lá de cima ele dava o laser para o segurança ir conversar. Todos esses depoimentos foram colhidos em audiência de instrução prévia em 26 de setembro de 2019, diante da 16ª Vara Criminal no processo 0104-763-90-2018, ponto 20.001. Conforme as testemunhas, no dia do fato, ele estava trabalhando. Então, o fato novo devidamente trazido. Tem ainda o policial Gessé Tomé da Silva, que fez naquele dia diligências e não foi encontrado os partícipes do crime. E, em compensação, o revisionando se encontrava trabalhando. Com relação às escutas telefônicas, foram feitas escutas telefônicas e o próprio juiz na sentença diz o seguinte: sem registro quanto a Roberto Gomes da Silva, Beto Cepacol, sentença condenatória, página 15, processo 00105-0171993. Ora, Excelência, da absolvição dos demais supostamente partícipes do crime. Olha, cabe ainda salientar que os outros supostamente participando dos fatos, sendo eles Manuel da Costa Peixoto, João Maria da Costa Peixoto, Horácio Dantas de Oliveira, foram absolvidos em sede de revisão criminal pelo Pleno deste Tribunal. Processo 2016-011-7627, relator desembargador Cornélio. Nesse processo, existe, então, além do erro da inobservância do artigo 226 do CPP, temos ainda a dúvida. A dúvida está devidamente materializada. E, na dúvida, não se condena o réu. Se absolve. Este entendimento aplica-se com vasto embasamento no princípio do indulto pro réu. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Nesse sentido, se amparam no artigo 386 do Código de Processo Penal e consciente entendimento jurisprudencial. Trago aqui uma jurisprudência: penal e processo penal, revisão criminal, crime de estupro com violência presumida, condenação baseada principalmente na palavra da ofendida, prova nova consubstanciada em justificação judicial. Relatoria da desembargadora Judite Nunes, 2013 0054498. Ainda
Fator de grande relevância é o fato dos demais acusados já terem sido absolvidos das acusações, com a devida nulidade da sentença proferida em virtude da instrução probatória estar maculada, conforme expressa a seguir. Penal e processo penal, revisão criminal, condenação pelos crimes de extorsão mediante sequestro qualificado e roubo majorado. Preliminar de não conhecimento, substituído recursal, preliminar de nulidade, inépcia da denúncia, prova ilícita e ausência de fundamentação para a dosimetria da pena. Matéria que se confunde com a questão de fundo, transferência de todas as preliminares para mérito, procedente desta corte crime plurissubjetivo. Relatoria do desembargador Cornélio. E trago ainda para Vossa Excelência a posição do STJ com relação a essa matéria. No HC 598886, sexta turma do STJ, julgamento em 27/10/2020. Relatoria do ministro Rogério Schietti, e diz assim: habeas corpus, roubo majorado, reconhecimento fotográfico de pessoa realizado na fase de inquérito policial, inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do CPP. Prova inválida como fundamento para a condenação, rigor probatório, necessidade para evitar erro judiciário, participação de menor importância na ocorrência, ordem parcialmente concedida. E ele diz no seu voto, ele disse: o reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cuja formalidade constitui garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito de prática de um crime, não se tratando, como se tem entendido, de mera recomendação do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de ilastro para a sua condenação. Ainda que confirmar em juízo o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que as outras formas por si mesma conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se que o juiz realize em juízo o ato de reconhecimento formal, desde que observar o devido procedimento probatório. E tem mais uma decisão também do STJ, do mesmo ministro, do mesmo sentido, onde ele fala da importância do cumprimento da formalidade, do que a lei determina, do artigo 226 do CPP. E o STJ, após esse julgamento, firmou o entendimento dizendo o seguinte, Excelência. Ele diz a seguinte... Só um momento. Informações complementares à ementa. O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, ao conferir nova e adequada interpretação do artigo 226 do CPP, sinaliza para toda a magistratura e todos os órgãos de segurança nacional que a solução similar a que serviu de motivo para esta interpretação não deve futuramente ser reproduzida em julgados penais. Isto porque a missão do STJ é principalmente a de uniformizar a melhor interpretação da lei federal, formando precedentes que orientem o julgamento de casos futuros. Deveras entender, os parâmetros de aplicação das regras probatórias do processo penal requer do STJ a clara compreensão sobre sua razão de ser, conferir unidade no sistema jurídico, projetando e aplicando a aplicação do direito, mediante sua adequada interpretação com base no julgamento dos casos em sua competência. Consideração do ministro Nefe Cordeiro, ele diz: não chego, como relator, a admitir que qualquer descumprimento do rito probatório leva à inadmissão do reconhecimento, mas sim que, quando maior seja o grau de descumprimento, menor será a confiança da prova, de modo que graves defeitos ao procedimento impeçam valorar como suficiente a admissão da autoria para a condenação. Doutora Cátia, Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Ok. Finalizando, Excelência, o revisionando espera que esta Corte faça justiça, absolvendo pelos motivos apresentados oralmente e que ele seja reintegrado à Força Policial por ser de inteira justiça. Muito obrigada, Excelências. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, senhor relator, pela ordem, eu poderia fazer só um esclarecimento fático. Só a informação de que o revisionando, nas informações do Ministério Público, ele não teria participado diretamente da ação ocorrida no dia 17, mas no dia seguinte, no dia 18, já que foi encarregado de receber o valor exigido no final da manhã do dia 18. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Esse processo, na realidade, é mesmo aquele do João Grandão, né? Ele, em relação a João Grandão e mais 2,
a revisão criminal foi julgada procedente. Esse da agora teria, se é que ele participou, que ninguém tem certeza, ele teria uma menor participação, que seria receber esse dinheiro somente, né? Ele não ficou lá no cativeiro, ele teria supostamente só ido lá receber da parte o valor. O problema que acontece é que o que aconteceu é que o promotor chegou ao local e pediu as características gerais do réu, né? E ele apresentou 3 fotos, um bocado de fotos, olha. E apresentou, esse aqui, aí a mulher disse que era. Ela fez que era aquele. O reconhecimento não atendeu os requisitos legais. Não houve o reconhecimento judicial, né? Foi só nessa fase do inquérito policial e foi desse jeito. Apresentou as fotografias, apresentou a fotografia, esse e a parte confirmou. Quando ela prestou depoimento em juízo, ela perguntou se era, ela disse que era, mas ela não apresentou nenhum outro detalhe. Nesses casos, a jurisprudência exige que a parte não precisa só dizer que é aquela parte, precisa também afirmar outros elementos para ter maior convicção de que o indivíduo era aquele mesmo. Ontem mesmo no Jornal Nacional, nós vimos uma reportagem aí, 3 pessoas foram presas justamente por reconhecimento de fotos, né? Ontem passou uma reportagem de uns 5 minutos, né? 3 pessoas foram presas injustamente porque houve esse reconhecimento da maneira que houve aqui, né? Apresentaram fotos, eles foram presos e depois viram que havia erro, né? A pessoa não era aquela que estava sendo acusada. E depois foram soltas. Esse aqui, ele teria uma menor participação. Os que verdadeiramente participaram do crime, as provas já foram anuladas, a revisão criminal já foi julgada procedente, né? E esse aqui teria uma menor participação, somente de buscar o dinheiro, se por acaso foi ele, né? Que houve uma falha muito grande nesse reconhecimento, não houve o reconhecimento na fase judicial. E por isso eu estou dando, julgando procedente a ação revisional. Pois não. O desembargador Gilson pediu vista, o desembargador Amaury é o revisor e aguarda o voto, quer fazer algum comentário? Senhor presidente, na verdade eu acompanhei o voto do relator, mas como de praxe, naturalmente vou aguardar o voto do vista e poderei rever se for a hipótese, né? Mas no momento mantenho o entendimento no sentido de acompanhar o relator. Trago na próxima sessão. Pois não, então após o voto do relator... Presidente. Senhor presidente. Pela ordem. Realmente há uma decisão, como falou bem o desembargador Cornélio, do STJ a respeito desse reconhecimento facial. A princípio também entendo que não há o reconhecimento que atenda a todas as balizas legais, mas com esse esclarecimento, naturalmente vou esperar o voto visto para definir o meu voto. Pois não. Então após o desembargador Zenei? Eu permaneço, já lancei o voto e acompanho o relator. Acompanho o relator. O desembargador Gilson pediu vista e os demais aguardam o voto vista. Ok? Bom, o próximo, número 4, da relatoria do desembargador Dilermando, com agravo interno e mandado de segurança, a informação de que Sua Excelência vai pedir para retirar de pauta, é isso? Foi retirado de pauta porque vai haver uma retratação, possivelmente, então, na sessão passada eu solicitei o reenvio para o gabinete, okay, né, para então, reexame. Retirado de pauta. E, finalmente, o 5º, ação direta de constitucionalidade, número 001-1390, requerente prefeito do município de Monte Alegre, advogado Dr. Felipe Augusto Cortez, requerido governador do Estado, presidente da Assembleia Legislativa, procurador Dr. Francisco Wilker Rebouças, relator desembargador João Rebouças. Após o voto do relator, julgando procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual número 10.134, 2016, pediu vista o desembargador Cláudio Santos. Em mesa, desembargador Cláudio. Senhor presidente, pela ordem, o desembargador Cláudio Santos juntou um voto visto aqui, dividindo, apesar de já ter uma votação já quase que consolidada, por atenção ao eminente colega, eu vou pedir a Vossa Excelência que suspenda o julgamento para me dar uma examinada no voto de vista dele. A pedido do relator, processo suspenso para melhor exame. Bom, esgotada, declarada encerrada a ordem judicial, vamos à
Declaro aberta a ordem administrativa. Na ordem administrativa, nós temos o processo administrativo disciplinar 101.05.3375, da relatoria do desembargador Gilson Barbosa. Após o voto do relator, em consonância parcial com o parecer da Procuradora-Geral de Justiça, julgando procedente a representação disciplinar, pediu vista dos autos do desembargador Cláudio Santos. Os desembargadores Amilcar Maia e Maria Zeneide Bezerra, encontrando-se habilitados, acompanharam o relator. Os demais desembargadores declararam aguardar o voto vista. O desembargador, o juiz convocado, doutor Eduardo Pinheiro, não participou da votação. Desembargador Cláudio Santos, processo em mesa. Estou acompanhando o relator, senhor presidente. Acompanhando o relator. Aqui eu não tenho a votação. Há alguma divergência? Todos acompanham o relator? Eu acompanho o relator também. Já foram declarados. Também, então, julgado procedente nos termos do voto do relator. É isso? Expediente. Sim. Expediente. Comunicação do ilustríssimo senhor secretário-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Lindolfo Neto de Oliveira Salles. Senhor presidente, com grande sentimento de gratidão, compareço à presença de Vossa Excelência e de todos os desembargadores e desembargadoras que compõem o Tribunal Pleno para agradecer o voto de pesar que me foi encaminhado por esse egrégio do Tribunal de Justiça quando o falecimento da minha mãe, Ivonete de Oliveira Salles. O sentimento de partido só pode ser minimizado com a solidariedade humana e cristã representado por gestos dessa magnitude. Muito obrigado e que Deus proteja a todos os senhores e senhoras respeitosamente. E ainda, Excelência, ofício da excelentíssima senhora juíza de Direito Sulamita Bezerra Pacheco, coordenador de juizados especiais civis e criminais do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, com os meus cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para dar-lhe ciência da atuação do Sejusc e juizados. Informo com imensa satisfação que alcançamos a marca de 1.000 acordos homologados no primeiro ano de seu funcionamento. No mesmo propósito de incentivo à desjudicialização, estamos buscando diversas parcerias com instituições públicas e privadas que possam atuar de forma a consolidar mecanismos extrajudiciais e consensuais de solução de conflitos. A Coordenadoria Estadual dos Juizados Especiais permanece à disposição de Vossa Excelência para buscar meios de melhor utilização de recursos, bem como alternativas que venham contribuir para a melhoria do desempenho operacional e prestação jurisdicional, lançando mão dos princípios dos juizados especiais. Respeitosamente. Somente, Excelência. Pois não. Esta presidência parabeniza a doutora Sulamita e toda a sua equipe pelo excelente trabalho realizado. É realmente muito importante para esta corte. Bom, registro a presença do doutor Andreu, presidente da associação, e passo a presidência da corte, a sessão, à desembargadora Maria Zeneide. Pois não, assumo com alegria, senhor presidente. Pois não. Senhora presidente, senhores desembargadores, esta presidência solicita autorização para ausentar-se do Estado, juntamente com o doutor João Por Deus, no período de 14 a 17 de junho, próximos, a fim de participar do encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça, na cidade de Aracaju. Concordam? De acordo, senhor. Aprovada a unanimidade. Devolvo a presidência, senhor presidente. Reassumo com muita satisfação. E, bom, nós temos aqui em atendimento aos expedientes encaminhados pela presidência do Tribunal Regional Eleitoral, ofícios 187 e 194, de 2022, comunicando o término do biênio em 31 de agosto, corrente ano, dos desembargadores Gilson Barbosa, presidente, e Cláudio Santos, vice-presidente, e respectivos substitutos, desembargador Amilcar Maia e desembargador Ibanez Monteiro. Então, conforme já conversamos, esta presidência, inclusive, em consonância com os colegas, demais colegas,
indica o nome dos desembargadores Cornélio Azevedo, Alves Azevedo, e desembargador Expedito Ferreira. E como suplentes, foi desembargador Saraiva, seria suplente do desembargador Cornélio, e o desembargador, e a desembargadora Zeneide, seria suplente do desembargador Expedito. Foi um consenso, e eu indago de todos os colegas se estão todos de acordo. Não precisa. Excelência. Então, senhor presidente, não só de acordo, como parabenizar os colegas indicados para o tribunal, que farão um trabalho, com certeza, igual ou melhor do que o atual. Pelo menos no que diz respeito à corregedoria. Excelência, queria somente agradecer aos colegas, o Cláudio Santos, o Amauri, todos os colegas, cederem pela confiança mais uma vez depositada na minha pessoa. Senhor presidente, e também ratificar o voto aí já registrado por Vossa Excelência e, conforme havia avisado, pedir permissão para me ausentar aqui, que tem um compromisso aí. Pois não, Excelência. Eu quero agradecer a eleição, a indicação dos colegas, a confiança, e dizer que vou procurar fazer a administração juntamente do desembargador Expedito, à altura da expectativa dos colegas. Muito obrigado. Gostaria de consultar os colegas pelo aprazamento de uma sessão extraordinária, híbrida, do Pleno, para o dia 30 de junho, na quinta-feira, em razão do ponto facultativo do dia 29, a quarta-feira, que é o dia de São Pedro. Então, em vez do dia 29, a gente faria a sessão no dia 30. Todos de acordo? De acordo, senhor. Ok. E, finalmente, propor um voto de pesar pelo falecimento do servidor Wellington Barbosa, que atuou por muitos anos no gabinete do desembargador Amaury Moura. Voto de pesar. Senhor presidente, registro que era assessor do meu gabinete e hoje veio da Fazenda Pública, passou muito tempo no gabinete do desembargador Amaury, excelente funcionário, e teve alguma dificuldade de saúde ontem, foi internado ontem e faleceu hoje pela manhã. Lamentável sob todos os pontos de vista. Um funcionário competente, dedicado, amigo de todos, e que aqui fica o meu registro de pesar à sua família, aos colegas de trabalho, a todos os amigos e a todos os funcionários e magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, da mesma forma, gostaria só de ratificar as palavras do desembargador Cláudio Santos, até mesmo porque conheci o Wellington, que trabalhou no meu gabinete por longas datas, prestou grandes e relevantes serviços lá me assessorando, e por longo tempo, um servidor extremamente dedicado, estudioso, competente, e realmente me surpreendeu. A notícia do desembargador Cláudio foi quem me comunicou hoje pela manhã. Fato extremamente lamentável, me associo naturalmente às palavras do desembargador Cláudio, externando meus sentimentos à família, não é? E eu posso fazê-lo também em nome do meu gabinete. Conversei agora com a assessora, o gabinete está extremamente consternado com o fato, senhor presidente. É extremamente lamentável. Perfeito, Excelência. Bom, era o que a presidente tinha, então indicações e propostas. Desembargador Amaury, mais alguma? Não tem, Excelência. Tem. Desembargador Cláudio? Também não, senhor. Desembargador Expedito? Não tem, Excelência. Desembargador João Rebouças? Desembargador Saraiva? Senhor presidente, me somar aos colegas e a Vossa Excelência pelos votos de pesar pela infeliz partida do servidor. Que Deus o receba em sua última morada e conforte toda a sua família. No segundo momento, parabenizar os eleitos para o TRE, não me incluindo naturalmente, apesar de ter sido suplente, e desejar desde logo muito sucesso na missão que se aproxima dos desembargadores Cornélio
e também desembargador Expedito e da desembargadora Zeneide. Também, senhor presidente, eu gostaria de registrar que na última segunda-feira, dia 30, foi comemorado o Dia Estadual da Mulher Advogada, data que simboliza o reconhecimento das mulheres profissionais do direito aqui no Estado. Então, parabenizo e proponho voto de congratulações às componentes da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RN, na pessoa de sua presidente, a doutora Vânia Furtado de Araújo, e sua vice-presidente, a doutora Irandi Angélica Moura Aguiar Chaves, senhor presidente. Bem assim, a todas as demais mulheres operadoras do direito em nosso Estado. Por fim, senhor presidente, como proposta, na última sexta-feira, dia 27, o 16º Batalhão de Infantaria Motorizada aqui na capital, o Batalhão Itapiru, do Exército Brasileiro, ele entrou para a história, porque foi realizada a lei exatamente no NPOR, e eu tive a oportunidade de comparecer à sessão solene de criação da Legião da Infantaria de Natal, a primeira do estado do Rio Grande do Norte. E essa associação, resumidamente, tem como finalidade precípua manter acesos os valores históricos do soldado de infantaria do Exército Brasileiro, promovendo a integração e o relacionamento fraterno e amigo dos infantes de todos os tempos e suas famílias, contribuindo, senhor presidente, para o elevado espírito e corpo da arma, no caso a infantaria. E assim sendo, eu proponho o voto de congratulações ao general Carlos Zé Rocha, comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, a Brigada Felipe Camarão, que passou a ser o presidente de honra da Legião da Infantaria. No mesmo sentido, voto de congratulações ao tenente-coronel de Infantaria, André Luiz Melo Franco, comandante do 16º Batalhão de Infantaria Motorizada, que é seu presidente. E também estendo esses cumprimentos, essas congratulações ao capitão Gutenberg Pires de Almeida, que é coordenador da fundação, no caso da Legião da Infantaria de Natal. Então, assim sendo, eu faço essa proposta e gostaria, em sendo o caso, submeter essa aprovação a exame dos colegas. É só, senhor presidente. Pois não. Todos de acordo com as propostas do desembargador Saraiva? Pleno acordo, excelência. De acordo, aprovada. excelência. Desembargador Amilcar. Desembargador Dilermando. Não tem, excelência. Desembargador Virgílio. Senhor presidente, é rápido. Ele tem uma filha que eu conheço, tem um filho, não é, para que a essas pessoas, se caso o tribunal aprove, as comunicações devidas, senhor presidente. Pois não. Todos de acordo com a proposta do desembargador Virgílio? De acordo, excelência. Aprovado. Desembargadora Zeneide. Bem, senhor presidente, só me associando aí à fala do nosso desembargador Saraiva com relação à OAB das mulheres. Segunda-feira teve hashtag Mulheres da OAB em face de assédio. E a gente queria também fazer esse registro. O segundo, senhor presidente, é com relação ao dia 30, que Vossa Excelência marcou aí agendou a sessão, mas só para comunicar e informar os colegas da Rede Nordeste de Juízo de Cooperação. Foi uma ideia trazida pela 5ª Região, e nós estamos trabalhando todos os estados que compõem a 5ª Região, todos os tribunais TREs do país, TRTs e tribunais estaduais. A minuta da criação da rede já foi encaminhada para muitos tribunais, já tem o assentimento, inclusive, de Vossa Excelência, com relação à minuta, e será assinada no dia 1º, por ocasião da sessão solene dos 130 anos do tribunal. No dia 30, naturalmente, eles vão vir todos para a Justiça Federal, para painéis, salas discursivas,
Justiça Federal e TRT. E no dia 1º, pela manhã, estarão aqui os convidados, como Fred Didier e outros. E à tarde estarão aqui nessa solenidade. Naturalmente, a gente vai ficar dividida nas duas ações que a gente vai ter. Eu queria também, senhor presidente, deixar registrada 70 anos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Parnamirim. E Parnamirim teve inicialmente o nome de Vila de Parnamirim, e depois no concílio, no último concílio, essa freguesia foi criada aí a paróquia de Parnamirim, que desmembrou-se da paróquia do Alecrim de São José do Mipibu. E o primeiro vigário, lá de Pau dos Cerros, inclusive, que está aí na Força Aérea, Padre Aquino. Então, é um momento muito bom para todos nós. Começou a festa dia 1º, terminou ontem, com muito encantamento e muita devoção. É um registro que eu gostaria de fazer como filha da terra, e são 70 anos de fé e muita devoção, e aí todo esse movimento que fazemos parte dele, nós só nesse período de Covid, mais de 300 mil refeições foram entregues à população pobre da minha terra, Parnamirim. E aí, os parabéns ao padre Antônio Murilo de Paiva e toda a sua equipe que trabalhou ardentemente com relação a essas festividades. Só isso, senhor presidente. Obrigado, desembargador Zenir. Desembargador Ibanez, está nos ouvindo? Presidente, sem proposição. Não, obrigado. Desembargador Gilson. Não tenho, presidente. Desembargador Cornélio. Também não tenho. Doutor Eduardo Pinheiro. Também não, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, excelência. E de licença ao tribunal para me ausentar entre os dias 6 e 10 do Estado e das funções para tratamentos. Aliás, vou ficar nas funções, mas ausente pessoalmente do Estado do Rio Grande do Norte. Só para registrar. 6 e 10 agora deste mês. Só para registrar, eu estarei ausente pessoalmente. É feito de alguma insistência de audiência pessoal, de advogado, de partes, enfim. Ok, todos de acordo. Feito o registro. Já tem um precedente aqui, vai no tribunal. Nada mais, havendo a tratar. Pois não, doutora Elaine. Senhor presidente, doutora Elaine, tem a palavra. Eu gostaria apenas de reforçar que, assim como o Tribunal de Justiça, que também está completando 130 anos, não é, em 2022, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte também completa essa data, esse ano, e reforço aqui o convite para todos para essa solenidade, não é, alusiva a esses 130 anos, que ocorrerá no próximo dia 9 de junho. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.